Bom dia, eu espero que esse domingo seja um domingo abençoado para a sua vida e a vida da sua família. Que Deus eterno possa abençoá-los e providenciar tudo o que vocês de fato necessitam. Vamos continuar a nossa exposição de Romanos 8, falando sobre a liberdade que Jesus veio conceder, outorgar graciosamente pelo Espírito Santo, na execução do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa liberdade progressiva, essa liberdade de mais alto e relevo e espectro, que de fato é possível ser vivenciada para e passo, dia após dia, até por nós, de modo efetivo. Nossa última exposição nós falamos sobre esse contraste que Paulo vai mantendo até retoricamente nessa carta. E agora nós vamos falar o que é que essas duas leis, efetivamente, elas podem produzir na vida do ser humano. O versículo 3 diz: porquanto aquilo que a lei Torá, fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei, se cumprisse em nós que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então aqui nós vamos destacar algumas coisas que Paulo coloca fundamentais. A primeira delas é que a lei sempre vai ser um agenciamento positivo. Note que não há nenhum problema com a lei. Notem que ela está aí. Notem o que ela pode fazer. E ele vai dizer no capítulo 7, ele já diz isso, que a lei é boa, o mandamento é justo, é puro, é são, que de fato você pode inclusive viver por ela. Pastor, então qual é o problema? Qual é a dificuldade? Não está na lei, está em nós. Paulo vai dizer que havia um problema, uma dificuldade extrema, comprometedora, digamos assim, que não permitia que pudéssemos viver de modo absolutamente livre no que tange a nosso desejo de servir a Deus. Explicitado, exteriorizado, patente na manifestação da lei. Não conseguimos. Paulo vai dizer que há uma dificuldade grande, uma incapacidade. Notem que ele diz incapaz de realizar. Por quê? Porque estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. Ou seja, o problema está dentro de nós. O problema está em nossa natureza, em nossas inclinações, naquilo que nós de fato aspiramos, daquilo que estabelece nosso princípio diretório, aquilo que se torna o maior bem, o sumo bônus que buscamos, e não é Deus, como a lei nos apresenta, não é o próximo, como a lei nos apresenta, mas sim a nós mesmos, a um narcisismo existencial que se cola, que se prende ao ser humano de tal maneira, aos filhos de Adão, de tal maneira que inviabiliza qualquer projeto de autossalvação ou de salvação mediante a exposição do caráter de Deus para com a raça humana e aquilo que ele de fato espera dela, que está explicitado na lei. Então nós temos uma dificuldade essencial no coração, por isso que escolhemos errado, por isso que aspiramos coisas que não tem nada a ver, por causa da nossa incapacidade. Paulo vai chamar isso de morte espiritual. Lá em Efésios, ele vai dizer isso, né, que nós estávamos mortos
nos nossos delitos e pecados e obedecíamos não a voz do Deus eterno Criador, Redentor, mas a voz do nosso próprio coração, a pulsão, o diretório do nosso desejo. As pulsões eram determinantes e protagonistas dentro de nós. Paulo diz que isso é tão intenso, isso tem uma capacidade de sugar, ultrativa, tão grande, tão intensificada, que não permite que a lei faça o seu trabalho em nós. Mas Paulo vai também dizer que como Deus resolve isso? Deus resolve isso enviando Jesus, o Redentor, enviando aquele que vem resolver esse dilema, que vem resolver essa dificuldade extrema, que vem efetivamente nos dar uma possibilidade real, porque o cumprimento justificatório, salvífico da lei é efetivamente uma ilusão, uma distopia, algo absolutamente comprometedor. Algo que vai gerar uma indústria de frustração e neurose, e é assim que as pessoas vivem, inclusive dentro dos templos. Saturado de neurose, de culpa, construindo quimeras, estabelecendo camuflagens, personas cada vez mais sofisticadas para cobrir o cheiro de morte, para de fato fazer um encobrimento, um ocultamento da lepra espiritual que nos marcava tanto quanto marcava Naamã. É necessário entender que não há outro meio, não há outra possibilidade real, concreta, experimental, do que senão aquela que é produzida pela ação e atuação do Redentor em nós. Não há outra possibilidade. E Paulo vai dizer claramente isso, que em Jesus, neste que decide vir a este mundo de horrores, de dor, de decepções e frustrações, de alienação e caos. Ele decide entrar nesta conjuntura horrível com o objetivo de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. E efetivamente é isso que ele faz, e como ser humano, por isso que Paulo vai dizer semelhante ao ser humano, com o nosso jeitão, com as nossas idiosincrasias, mas com um detalhe de diferença, a sua perfeição humana, a sua impecabilidade. Olha que Paulo vai dizer assim, que ele veio à semelhança do pecado. Não veio como pecado, ele veio à semelhança. No Novo Testamento grego, ele vai efetivamente dizer isso, né? Vai usar a expressão homoiomate, para dizer que é parecido. Jesus não tinha compartilhamento, cooperação, no sentido de ter uma experiência real de pecaminosidade. Muitos tentaram trabalhar isso, tentar atribuir essa perspectiva a Cristo, mas de fato ela é uma ilusão, é uma tentativa de macular, de comprometer, né? De inviabilizar a perfeição do Redentor. Mas Paulo diz, olha, né, é semelhante, mas como ser humano, ele assume e de fato condena o pecado. Hoje nós podemos olhar para Jesus e saber que há uma esperança, que há uma forma de resolver isso. Nós podemos hoje nos ajoelhar
como servos e entregar o timorato da nossa vida a Jesus, sabendo que efetivamente Ele vai resolver, porque Ele veio exatamente isso, para condenar tudo que o pecado fez desde a queda do nosso pai Adão e Eva até agora, que Jesus veio resolver isso, porque veio desfazer a obra do diabo. Então nós podemos nos ajoelhar diante desse tremendo e maravilhoso Salvador e dizer: Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Eu quero que você faça isso agora. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Senhor é o Redentor. O Senhor veio resolver o meu dilema, o meu drama. Não é mais meu, está em Cristo. E efetivamente foi resolvido, cabalmente resolvido. E este instante eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha direção ao Senhor, eu quero reconhecer diante do Senhor a minha fraqueza, a minha inabilidade, a impossibilidade de me salvar, de traçar um caminho efetivo e experimental, real, não utópico, ilusório, distópico, mas real para a minha vida. Eu posso fazer isso hoje. É possível isso hoje, porque Ele vive. Ele quer reinar na sua vida e na minha vida. Que Deus nos abençoe.